Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você, para que você possa meditar junto comigo em textos bíblicos como esse que nós vamos estar meditando hoje, o Salmo 119, 105, um salmo muito conhecido, né? Lembrando que o Salmo 119 é o maior salmo, né? O maior salmo que existe e que, também comparado, né, em capítulos também, ele é o mais extenso também. Amém? E nós vamos meditar sobre o tema A Tua Palavra é lâmpada para meus pés. Amados, quando eu estava preparando esse devocional aqui, eu fiquei pensando, né, como que muitas vezes o ser humano, ele faz das palavras de outras pessoas, da confiança de outras coisas e de outras situações, luz e lâmpada para os seus pés e seus caminhos. Ou seja, não é somente a palavra de Deus que as pessoas usam, ou deveriam, né? Elas deveriam usar, mas muitas usam a confiança em outras situações, em outras coisas, que não seja a palavra de Deus. E isso corre um risco muito grande. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia em si, né? Quando nós olhamos para a Bíblia em si, e nós olhamos, por exemplo, o livro de Timóteo 3,16, né? Nós vamos ver que lá diz que toda a escritura, né? Toda a palavra de Deus, toda a palavra ali da Bíblia, ela é inspirada por Deus, né? Lucas 21, verso 29 a 33, nos diz ali claramente que céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. E quando nós meditamos sobre esse assunto, né, sobre a palavra de Deus ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, e nós analisamos a história da igreja na terra, nós vamos nos deparar, queridos, nós vamos nos deparar com algumas situações que é importante que nós venhamos a meditar, né? É muito importante que nós venhamos a meditar. Por quê? Porque mesmo antes da Reforma Protestante, em 1517, quando ela se deu início, já existia outros homens, como Jan Hus e John Wycliffe. Eles também questionavam muito a igreja daquele tempo, que era a igreja católica, que tinha todo o domínio, não só da parte teológica, mas também parte econômica e parte política, né? Aonde tinha-se muito interesse sobre isso. Mas esses historiadores, né, esses padres que ali estavam, eles não tinham coragem de contestar a autoridade da igreja no tempo. A igreja, queridos, naquele tempo, ela se distanciou muito da palavra de Deus, criando os seus concílios e criando ali doutrinas fora da Bíblia. Fora totalmente da Bíblia. Sem embasamento nenhum na palavra de Deus. Então, o que acontece? Em 31 de outubro, esse mês aqui, né, nesse mês, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele fixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses em que ele questiona
as práticas do clero católico daquele tempo. E entre elas ele fala sobre a avareza, o paganismo na visão dele, e ele coloca ali as suas 95 teses. E dessas 95 teses que Martinho Lutero ele questiona, né? Ele questiona para que houvesse uma reforma. Ele criou ali das 95, 5 solas, né? Que significa o quê? Ele colocou lá somente a fé, somente a Escritura ou a palavra de Deus, somente Cristo, somente a graça e somente Deus. Então elas são conhecidas como 5 solas. E numa dessas solas tem lá somente a Escritura. Porque a Escritura, queridos, é uma das causas pelo qual ele fala somente a Escritura, uma das causas, né, de somente a Escritura, é que naquele tempo a igreja, ela tinha as indulgências, né, que era o pagamento, né, o pagamento pela sua salvação. Ou seja, a igreja, ela estava cobrando um valor para a salvação das pessoas e minimizando o sacrifício de Jesus na cruz. Então Martinho Lutero, ele criou as 95 teses, ele se levantou contra, e claro que a igreja ela não gostou. A igreja católica, ela questiona e chama Martinho Lutero de herege até hoje, né? E muitos, ou até hoje, questionam muito, para não dizer que criticam, os evangélicos, aonde tem como base somente a palavra de Deus. Aonde o próprio Salmo 119 diz que a palavra de Deus, o Salmo 119, só para você ter uma ideia, o verso 19, né, até o verso 12, ele é uma parte ali, queridos, é uma parte de 8 versos, né? De 8 versos, muito importante porque declara o amor à lei de Deus. A lei de Deus, somente a lei de Deus. Então esse texto ele vem aqui, queridos, nos fazer pensar muitas vezes em tudo aquilo que Deus tem feito para manter a sua palavra como lâmpada para iluminar os nossos pés e luz para clarear os nossos caminhos. Eu vou colocar para você na tela o Salmo 119, verso 105, para você poder meditar nesse texto aí que eu estou aqui comentando com vocês. Diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Agora aqui vem um questionamento para cada um, né? Até aqui eu vim contando a história da igreja, né? Como que surgiu o lado evangélico, como que surgiu essas visões. Agora eu te questiono para que você possa meditar aí, você é livre para meditar. Se a Bíblia diz que a palavra dele, a lei dele, os mandamentos dele é lâmpada, é palavra rema, é o norte que norteia os nossos caminhos, nossos pés, né, e luz para os nossos caminhos, por que muitas denominações ainda geram doutrinas além da Bíblia? Nós vamos ter várias denominações que diz que porque um anjo disse a palavra, que deu a palavra para complementar a Bíblia. Muitos credos acreditam que além da Bíblia você vai ter também outros livros que complementam a lei. Ou outro livro porque alguém inspirou tal pessoa a escrever. Isso é um risco muito grande, muito grande, queridos, porque quando nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver que a igreja ela tem um poder muito grande de reunir pessoas, né? Criar assembleias. E esse de criar assembleias,
ele, quando cai nas mãos erradas, pode ser usado como uma arma de manobra para a economia, para política, para um monte de situações que já aconteceu na história. E uma delas, teve alguém que se levantou para dizer, opa, porque Martinho Lutero, ele era um padre, ele era um monge, foi consagrado padre, e que ele era uma pessoa de muita oração, queridos. Muita oração. Agora, quando ele se levantou e levantou essas 95 teses, ele sabia do que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele estava totalmente embasado na palavra de Deus. Por quê, queridos? As pessoas podem pensar assim, mas Deus não pode revelar a palavra? Deus, ele pode trazer a revelação da palavra, sim. Mas Deus nunca vai contrariar a sua própria palavra que ele escreveu. Por que que ele nunca vai contrariar? Porque se ele contraria a palavra, né? Por exemplo, a concessão ali a questão da indulgência que existia naquele tempo. Se você crê na indulgência, cresce na indulgência, aonde que estava o sacrifício de Cristo? Por que que Cristo derramou seu sangue? Cadê a graça derramada? Então não tinha graça derramada? Então quer dizer que a salvação era só para aqueles que tinham o poder de poder comprar? Então nós temos que entender que o que Martinho Lutero fez há mais de 1500, há mais de anos atrás, né, centenas de anos atrás aí, ele teve um valor muito grande. Teve um valor muito grande. Por quê? Porque ele teve a coragem de se levantar e dizer, não, a palavra, a tua palavra, a palavra de Deus, é a luz que ilumina os meus pés. É a luz que clareia o meu caminho. E não uma suposta revelação que foi dado a alguém. E existem muitas denominações, queridos, hoje, aqui eu estou citando o caso mais gritante, que foi da Reforma Protestante em 1517, né? Mas existem várias denominações que creem ter recebido uma palavra de Deus que acrescenta a sua palavra. E quando você vai fazer o comparativo, ela vai simplesmente o quê? Contradizer a palavra de Deus. E daí, quando nós vamos meditar na palavra de Deus, nós vamos ter várias mensagens lá, queridos. Por exemplo, como eu disse aqui, Timóteo 3,16, Lucas 21, que nos garantem de uma maneira muito clara que a Bíblia é a palavra de Deus e a única palavra de Deus. Eu não estou questionando as revelações. As revelações, elas existem, mas Deus sempre vai embasar as revelações baseado na palavra. Por quê? Porque se ele contradizer, não é luz. Se contradiz, não é luz. E o objetivo dessa outra palavra é trazer você para um caminho que não é Jesus. E toda a palavra de Deus, toda a escritura, ela tem como fundamento ter luz para iluminar os seus passos aqui na terra. Porque nós vivemos num mundo de trevas. De trevas. E a palavra de Deus é que orienta você aonde você vai pisar, para que você não caia em heresia, para que você não venha ser enganado. Porque é muito claro quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, aonde diz que nos últimos tempos surgirão os falsos profetas. E tem um monte por aí. E as pessoas têm sido enganadas, muitas vezes até suspeitam, mas não têm coragem de questionar. Como eu disse, antes de Martinho Lutero,
existiu ali a pré-reforma protestante. Ela existiu a pré-reforma através de alguns homens que questionava a riqueza da igreja, a acumulação de poder, da corrupção, da perseguição, morte. A igreja naquele tempo foi muito questionada por morte de muitas pessoas. E aqueles que se levantavam questionando eram perseguidos, se não até mortos. Então isso nos faz parar e pensar, queridos. Isso nos faz parar e pensar claramente, né? O quão importante é nós andarmos na luz de Deus. E somente na Escritura. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente Deus. E nisso não tem heresia nenhuma. Por quê? Porque esse princípio, ele é extremamente bíblico. Ele é extremamente bíblico. E, no entanto, que é bíblico, que de uma maneira assim muito forte se alastrou por toda a Europa, chegando a anos depois, né, a outros reformadores, surgimento de outros reformadores, como o conhecido João Calvino. E com isso, queridos, o protestantismo ele vai se consolidando como somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Não importa. Ah, mas foi o profeta que falou, foi o pastor que falou, foi o mestre que falou, foi o apóstolo que falou, não importa. Está na Bíblia? Não. Então é heresia. É heresia. Porque a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, ela não é algo que te escraviza, não é algo que deixa você cego, que deixa você sem pensar. A palavra de Deus, queridos, ela traz liberdade e não escravidão. E sem falar da indulgência naquele tempo, a igreja ela cobrava impostos dos seus membros, dos seus fiéis, que muitas vezes passavam fome, não entendiam nada do que estava sendo dito nas missas, porque era rezado em latim, e só alguns privilegiados, como Martinho Lutero, que era formado em filosofia, é que tinha acesso a poder traduzir, a poder explicar, a poder viver e entender a palavra de Deus. Então Deus levanta homens para que possam manter a palavra dele como lâmpada para os pés daqueles ainda que têm fome e sede de Deus. A igreja, ela jamais, quando eu falo igreja, eu estou falando de uma instituição e não da igreja de Cristo. A igreja jamais ela pode trazer como arma de manobra ou de manipulação a mente das pessoas. Mas o que a Bíblia diz, é o que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Saiu da Bíblia, a Bíblia diz, se tiver alguém que esteja pregando ou trazendo um outro evangelho que não seja esse de Cristo, maldito seja. Mesmo que seja um anjo do céu. Não importa. Maldito seja. E muitos homens nessa terra já foram amaldiçoados por poder perverter a palavra de Deus ou acrescentar algo que não estava na Bíblia. Então você pode confiar plenamente na somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Lembre-se, queridos, que há muito tempo atrás, nós estamos hoje em 2024,
né? Há 507 anos atrás, né? Há 507 anos atrás, exatamente, né? Centenas de anos atrás aí, se levantou, Deus levantou alguém com coragem, que sabia que ia ser perseguido, que ia ser criticado. No entanto, que em 1521, Martinho Lutero ele foi excomungado da Igreja Católica. Por causa disso, por causa dele manter as suas teses. E tese essa que traz como fundamento o Salmo 119 e 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. Palavra que diz de amor da lei, da palavra de Deus, do evangelho de Deus, que é o poder de Deus na terra, que é luz para o seu pé e luz para os seus caminhos. Amém, queridos? Guarde essa palavra com você. É um devocional mais histórico, mas muito importante para que você possa entender que a palavra de Deus, que é lâmpada para os seus pés, hoje, ela já enfrentou muitas situações em várias denominações, em várias vertentes, para se manter, onde Deus teve que levantar homens corajosos, audaciosos, para poder manter essa palavra que ainda é o norte para a tua vida, que ainda é a luz, que é a lâmpada, que é a direção, que é a direção para a tua vida. Amém? Valorize essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deixa eu orar por você, queridos. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor por tudo que o Senhor tem trazido para nós. Nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por manter a tua palavra viva como lâmpada para os nossos pés e luz que clareia os nossos caminhos, Pai. Muito obrigado porque o Senhor não permitiu, Pai, que nenhum pensamento, egoísmo, orgulho humano pudesse abafar a tua palavra, mas manteve a tua palavra viva como lâmpada para que os nossos pés não pisassem nenhum tipo de pedra, não se desviassem dos seus caminhos e andassem em caminhos de trevas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos acolhe e nós consagramos ao Senhor esse dia. E que tudo seja, Pai, sempre para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.